Muito prazer. Eu vou falar hoje um pouquinho para vocês sobre cirurgia segura, né? E muito se fala em cirurgia segura e como que a gente pode promover e garantir isso para o nosso paciente. Então, não é de hoje que a cirurgia segura é falada. Em 2004, nós tivemos o lançamento, né, da Aliança Mundial da Saúde para a segurança do paciente. Então, a OMS lançou esse desafio, juntamente com a JCI, que elaborou o Protocolo Universal de Prevenção de eventos relacionados a lado, local, paciente errado, operado, né? Então, qual que era o objetivo deles? O objetivo era tornar o processo cirúrgico mais seguro, reduzir as complicações no pós-operatório e proporcionar um checklist que ajudasse as equipes durante o processo de cirurgia, né? Em 2008, a gente teve a publicação do The Checklist Manifesto. Ele foi publicado pelo médico Atul Gawande, e ele fala muito sobre a importância de um checklist durante procedimentos que exigem muita segurança, por exemplo, a aviação. Ele fala que o checklist ele pode nos ajudar a realizar as tarefas básicas do dia a dia, que muitas vezes por excesso de confiança ou por complexidade das situações, a gente acaba negligenciando, né? Então, às vezes, a gente já está acostumado com todo o processo, acha que nunca vai acontecer com a gente, mas somos humanos, né? Ele fala muito sobre a parte humana e sobre a falibilidade, que somos seres falhos. E o checklist, ele nos ajuda a nortear nesse processo para que a gente não cometa falhas durante o procedimento de cirurgia. E aí a gente teve a criação, então, do checklist pela Organização Mundial da Saúde, e em 2010 nós implementamos o checklist de cirurgia segura no Einstein. E a gente fala que a segurança do paciente, ela começa desde o encaminhamento para o bloco cirúrgico. Acho que muitos de vocês já devem conhecer como é a estrutura do hospital, né? Então, a gente tem 2 centros cirúrgicos e as internações. Então, um centro cirúrgico no bloco A1, o outro centro cirúrgico no bloco D, e a gente tem leito de internação por todos os blocos. Então, o que a gente fala? Que o paciente ele precisa ser encaminhado seguramente para o centro cirúrgico. E a gente precisa de alguns documentos necessários para que esse encaminhamento seja seguro. Então, a gente pede a admissão médica, a admissão de enfermagem, uma avaliação pré-anestésica. A gente tem uma ficha que eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês, que o próprio paciente ele acaba preenchendo com informações dele para que auxilie na avaliação pré-anestésica. O termo de consentimento cirúrgico assinado pelo cirurgião e o anestésico assinado pelo anestesista, e ambos assinados pelo paciente. Nós encaminhamos também exames que foram realizados fora da instituição e algum dispositivo médico se aplicável. Por exemplo, o paciente trouxe um RoboFoot ou trouxe um sutiã cirúrgico, algo do tipo, a gente encaminha para o centro cirúrgico também. E muito importante a demarcação do sítio cirúrgico para que a gente não corra o risco de erros de lateralidade, né? E aí, chegando no centro cirúrgico, a gente faz um checklist de cirurgia segura. Quando a gente realiza a demarcação, que é tão preconizada pela JCI, né? Trazendo um pouquinho da literatura, os top 10 eventos adversos que a gente tem com o paciente cirúrgico, a gente tem retenção de corpo estranha, cirurgia errada, o que compõe lateralidade errada, paciente errado, procedimento errado, implante errado. Então, por isso, a importância da demarcação cirúrgica nos pacientes. A gente realiza para todo paciente que vai ser submetido a algum procedimento invasivo que implique em lateralidade múltipla ou estruturas múltiplas, né? Então, por exemplo, na coluna é importante que seja demarcado cervical, torácica, lombar ou sacral. E também dedos das mãos e dos pés, para que a gente, porque a gente já teve histórico de evento, né, de cirurgias no mundo que ocorreram em dedos errados, então a gente padroniza também do primeiro ao quinto dedo.
Demarcamos também crianças com mais de 30 dias de vida, e é importante ressaltar que, mesmo que o paciente tenha um aparelho engessado, alguma tala imobilizadora no membro que vai ser operado ou no dedo que vai ser operado, isso não é contado como uma demarcação. A demarcação ela deve ser algo padronizado, que todos da instituição entendam que este é o órgão que foi demarcado. Porque vamos supor que o paciente chegue no centro cirúrgico e aí o circulante foi, já tirou a tala, já tirou o gesso para fazer antisepsia e desgemação da pele, e aí o cirurgião acabou não vendo e operou o lado errado. Então, esses dispositivos, vamos dizer assim, eles não são considerados como uma demarcação, tá? A demarcação, ela deve ser realizada pelo cirurgião ou um médico da equipe designado por ele. O anestesista não pode realizar a demarcação cirúrgica, porque essa é a competência do cirurgião. Como ela deve ser realizada? Então, como eu falei um pouquinho da padronização da demarcação, na instituição a gente padronizou o círculo ou alvo. Então, qualquer profissional da enfermagem, da equipe médica, vai saber que a demarcação é realizada quando a gente tem um alvo ou um círculo, no local a ser operado. Se o médico fizer um X, eu não vou entender que aquilo é o local que vai ser operado. Posso entender que essa não é a operação que vai ser realizada na mão esquerda, por exemplo. Então, por isso, a gente padronizou esse símbolo. Quando são feitas cirurgias na face, obviamente a gente não demarca o olho, por exemplo, do paciente. Então, a gente coloca uma pulseira que vai representar a demarcação no lado que vai ser operado. Então, vamos supor que é o olho esquerdo, a gente coloca a pulseira no membro superior esquerdo e identifica na pulseira olho esquerdo. Aqui, só para vocês entenderem a padronização da nomenclatura de dedos, né, de mãos e pés. Então, na mão, o primeiro dedo consideramos como o polegar, e assim por diante, e no pé, o primeiro dedo, o hálux. É importante também que a gente registre isso na lousa cirúrgica. Então, quando o paciente chega na sala operatória, a equipe de enfermagem vai preencher essa lousa, que o Felipe até comentou que vocês levam lousas para essas instituições que vocês fazem os procedimentos, né? E é muito importante porque lá eu vou ter várias informações que são imprescindíveis do paciente. Então, quem é o paciente, qual o órgão que vai ser operado, se tem lateralidade, qual a lateralidade, quem é o cirurgião, anestesista, se o antibiótico foi realizado. Então, se eu sou enfermeira que eu entro para auxiliar em alguma coisa, alguma intercorrência durante o procedimento, nessa sala, eu não conheci o paciente, batendo o olho na lousa, eu já sei as principais informações do procedimento que está ocorrendo. Então, quando for cirurgia de mão ou pé, a gente coloca quinto dedo da mão esquerda, por exemplo. Então, a lateralidade precisa conter quinto dedo da mão esquerda. Quando não demarcamos, então, órgãos únicos, cirurgias de emergência, porque a gente vai priorizar o paciente, né? Quando o local não é previamente definido, então, por exemplo, uma laparotomia, implante de catéter central, crianças que são prematuras, então a gente não demarca crianças prematuras. E também se o paciente recusou a demarcação. Em casos de recusa, como devemos proceder? É importante que seja registrado no prontuário que o paciente recusou a demarcação e que a gente garanta que todos os termos e toda a documentação do paciente contenha a lateralidade que vai ser operada, tá? E como eu falei antes, as cirurgias de face que a gente acaba colocando a pulseira verde-limão. Os termos cirúrgicos, eles devem ser aplicados pelo cirurgião ou assistente, né? E o anestésico pelo anestesista antes do paciente ser encaminhado ao centro cirúrgico. Então, aqui no andar, o médico passa a visita e ele aplica o termo de consentimento para o paciente. Agora, nós também estamos com algumas facilidades que a gente tem o termo cirúrgico digital antecipado, né? Então, para cirurgias que não
precisam de demarcação, que são órgãos únicos, tem facilitado bastante, porque o cirurgião consegue já explicar na consulta médica. Então, no consultório dele, ele já consegue, quando faz o agendamento, ele aplica esse termo, o paciente pode assinar digitalmente e o médico também. Então, nós da enfermagem somos barreira de segurança para o paciente e a gente não encaminha o paciente para o bloco cirúrgico se tiver alguma pendência. E aqui eu trouxe um pouquinho para vocês das documentações que são necessárias para o encaminhamento. Então, a gente tem a avaliação de enfermagem. Nessa avaliação de enfermagem, a gente coleta do paciente antecedentes pessoais, alergias, uso de medicamentos habitual, que eles fazem habitualmente, qual foi o horário do jejum dele, quando foi a última dose, por exemplo, em pacientes que fazem uso de Saxenda, quando foi a última dose que você aplicou, ou anticoagulante, né? Então, nós somos uma barreira também. Com isso, a gente também tem a anamnese do médico e a aplicação do termo de consentimento invasivo, a avaliação pré-anestésica, a ficha pré-anestésica e, e o termo de consentimento anestésico. Além disso, aqui é que não vai dar para enxergar muito bem, mas a gente tem aquela folha que eu falei que o próprio paciente preenche sobre o histórico de saúde dele, medicamentos, que é um apoio para o anestesista. A gente já teve alguns casos que o paciente, por exemplo, fazia uso de Ozempic. E a gente sabe que hoje em dia está muito na moda, a gente encontra vários pacientes, várias pessoas que fazem uso desses análogos de GLP-1 para perda de peso e não com o objetivo, né, de para hipoglicemiante. Então, às vezes os pacientes não consideram que essa seja uma informação importante e a gente precisa dar pausa desses análogos do Ozempic, principalmente de 21 dias antes do procedimento. Já teve caso do paciente colocar lá, tomei Ozempic faz 5 dias. E aí o paciente não pode ir para o bloco operatório porque tem resíduo gástrico, um esvaziamento mais retardado, né? Então, as documentações necessárias: anamnese, exame físico-médico, avaliação inicial de enfermagem, a informação pré-anestésica preenchida pelo paciente, a ficha de avaliação pré-anestésica, os consentimentos, os exames e os dispositivos médicos também, quando aplicável. Para o preparo do paciente, a gente orienta 8 horas de jejum para sólidos, 4 horas de jejum para líquidos claros, a remoção de próteses dentárias, aparelhos auditivos para que não sejam encaminhados para o centro cirúrgico, o uso de avental e a retirada de adornos, retiradas de roupa íntima, não pode cabelo molhado, o paciente não pode estar com cílios, esses alongamentos que a gente vê muito agora, alongamento de unha, né? A gente tem o risco de fogo cirúrgico por conta da cola, muitas vezes, desses apetrechos aí, vamos falar, né? E o catéter venoso é importante que ele seja preferencialmente funcionado contrário ao membro que vai ser operado e de um calibre apropriado para que a gente não tenha aí um risco de flebite mecânica, né? E a gente orienta também o preparo de pele na residência para cirurgias ortopédicas. Então, 3 dias antes, o paciente faz banho com clorexidine degermante. E quando ele chega no hospital, se for uma cirurgia ortopédica de coluna também, ele faz um banho com uma toalha que é impregnada, que a gente chama toalha CHG. E aí ele passa nos membros, no tórax, até 2 horas antes dele ser encaminhado para a cirurgia. Então, detalhando aqui um pouquinho do fluxo cirúrgico, a anamnese e o exame físico e a avaliação da enfermagem, elas são feitas no momento em que o paciente interna. A visita do cirurgião e a visita pré-anestésica, ela deve ser realizada antes do paciente ser encaminhado ao bloco cirúrgico. A demarcação do sítio cirúrgico também, então o paciente jamais deve ir para a sala sem demarcação de sítio cirúrgico. E os termos precisam estar assinados. Então, se a gente tem alguma não conformidade, tanto na avaliação médica, quanto na aplicação do termo ou na demarcação cirúrgica,
a enfermagem não encaminha o paciente até que essas não conformidades estejam regularizadas, tá? A partir disso, a gente pode encaminhar o paciente ao bloco cirúrgico, e quando ele chega, eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre a etapa de check-in, check-out e do checklist de cirurgia segura. Então, quando a gente tem tudo isso, o registro de passagem de plantão para o centro cirúrgico, nós encaminhamos o paciente com o transporte da unidade. Quando o paciente chega na RPA, então, no centro cirúrgico, alguns centros cirúrgicos têm RPA, né? Então, eles fazem o check-in do paciente, eles recebem para confirmar se é o paciente certo, qual a cirurgia, se os documentos estão certos, tudo de novo. O paciente, então, se estiver tudo ok, o paciente é encaminhado para a sala cirúrgica, ele é monitorizado, são feitos os cuidados pré-operatórios, e aí a gente faz o time-out antes da indução, o time-out antes da incisão. Aí temos o início da cirurgia, e antes do término da cirurgia é muito importante que se faça o check-out. Todas essas etapas eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês daqui a pouco, tá? Terminando a cirurgia, o paciente é encaminhado para recuperação anestésica. Como a gente promove e garante uma cirurgia segura novamente? Então, a gente tem o checklist de cirurgia segura, que foi implementado em 2010, e ele é composto por 4 etapas. Então, o check-in, quando o paciente chega no centro cirúrgico, o time-out antes da indução, o time-out antes da incisão e o check-out. E de quem que é cada responsabilidade? Então, o check-in, a responsabilidade da enfermagem conferir a identificação do paciente, a documentação e a lateralidade, quando aplicável. O time-out antes da indução, ele deve ser realizado antes da indução, com o objetivo de realizar as conferências dos itens que estão relacionados à segurança anestésica. E os responsáveis são a enfermagem, o cirurgião principal e o assistente, e o anestesiologista. O time-out antes da incisão, então ele deve ocorrer antes da primeira incisão do paciente, né? Nesse momento, tanto nesse momento antes da incisão quanto antes da indução, todos devem pausar o que estão fazendo para prestar atenção no time-out que vai ser realizado. Então, nesse momento, a gente confere os itens relativos à segurança durante o procedimento invasivo, e os responsáveis são a enfermagem, o cirurgião principal e o anestesiologista. E o check-out, que é quando a gente termina a cirurgia, e ele deve ser realizado antes do fechamento da pele. Se eu fizer a sutura no paciente e a contagem de instrumentais, de gases, compressas não bater, é considerado uma retenção de corpo estranho, mesmo que o paciente esteja sedado e entubado. Então, essa contagem, a gente faz a conferência dos itens, né, relacionados antes do término da cirurgia, antes do fechamento da pele. E os responsáveis são a enfermagem, o cirurgião principal, o assistente e o instrumentador. Então, todas essas etapas compõem o checklist de cirurgia segura. E aí, na presença de qualquer não conformidade, na nossa instituição, a enfermagem tem autonomia para interromper o processo. Falando um pouquinho do check-in, então, mais detalhado, né? Então, elas checam a avaliação pré-anestésica, o consentimento anestésico, o consentimento cirúrgico, a demarcação cirúrgica, então, se o sítio cirúrgico foi demarcado ou não, conferem a pulseira do paciente para ver se é o paciente certo, cirurgia certa, documentação certa, né? E no time-out antes da indução. Então, no time-out antes da indução, o circulante vai fazer a pausa junto com a equipe e eles vão perguntar se foi checar. Eles checam os 2 identificadores do paciente, então olha a pulseira do paciente para ver se é o paciente correto. Aqui a gente usa os 2 identificadores, que é nome e prontuário, mas tem instituição que usa nome, data de nascimento, nome e CPF, então isso depende de cada instituição, né? Eles conferem o consentimento anestésico com a lateralidade, se aplicável, se o sítio está demarcado, se os exames estão em sala, se o anestesista confirmou se o paciente tem alergia ou não, se o monitor e o oxímetro estão funcionando regularmente, se eles estão colocados adequadamente no paciente, se foi verificado o CT5, o ambu, o laringoscópio, o aspirador
e se as seringas estão identificadas, porque parece que não, mas a gente pode ter alguma situação de que o anestesista passou mal e aí ele foi lá, aspirou todas as medicações e a gente não sabe o que está correndo na bag que está conectada ao paciente, não sabe o que está aspirado na seringa, então, por isso a importância das seringas identificadas, né? É verificado se o paciente tem a via aérea difícil, se o anestesista responde que sim, o circulante providencia a maleta de via aérea difícil que a gente tem no hospital, então tem GlideScope, que vai auxiliar na intubação do paciente. Se o antibiótico profilático se aplica, sim ou não, e qual vai ser esse antibiótico. Se foi feita a profilaxia para tromboembolismo venoso, sim ou não, qual que foi essa profilaxia? Ah, foi um compressor pneumático, foi meias compressivas, foi medicamentosa. Então, ele fala. E se tem risco de perda sanguínea. No timeout antes da incisão, a gente verifica novamente o paciente, a cirurgia que vai ser realizada, se toda a equipe necessária está em sala, então se o cirurgião e o assistente estão, se não precisa esperar ninguém chegar para início do procedimento, se os materiais necessários estão disponíveis, que horas foi realizado o antibiótico profilático. Então, eu não sei se vocês vão ter alguma aula com a SCIH sobre a importância do antibiótico, mas falando um pouquinho, o antibiótico ele deve ser feito em até 60 minutos antes da cirurgia, mas ele deve terminar em 5 minutos, pelo menos 5 minutos antes da primeira incisão. Então, eu não posso fazer um antibiótico com 2 horas da cirurgia. Tem que fazer com pelo menos 1 hora e ele tem que terminar até 5 minutos antes da primeira incisão, tá? Aí o circulante pergunta também no timeout se há previsão de peça, se alguma vai para anátomo ou se vai para congelamento, se tem risco de perda sanguínea novamente, se sim, tem reserva disponível, o concentrado já está na sala, qual é o tempo previsto para o procedimento. Então, todos esses itens são checados para a segurança do paciente. E no check-out, como eu falei, antes do fechamento da pele, né, a gente verifica a contagem de compressas, então é feita uma contagem prévia à abertura, né? Então, toda vez que a gente abre uma compressa, uma gase, a gente realiza a contagem para ver se está certo. Algumas vezes a gente tem pacotes que vêm com 19 gases, então a gente descarta esses pacotes de gase porque o correto é que tenha 20, então, para não gerar confusão no final da cirurgia, a gente descarta e só usa os pacotes que tem 20 unidades. Então, todo o dispositivo que é aberto, então, agulhas, compressas, gases que são abertas, a gente realiza a contagem tanto no pré quanto no pós, que é antes do fechamento da pele. Aqui está um pouquinho, então, o impresso que a gente usa para poder colocar quantas compressas foram abertas, quantas pequenas, quantas grandes, quantas agulhas. Então, isso também acaba facilitando. Na unidade, a gente também tem um hamper que é destinado só para o descarte das compressas e das gases, para que facilite na hora de realizar a contagem, né? Então, por exemplo, a gente tem aquele hamper enorme que tu vai jogando tudo. Não, a gente separa para que facilite a contagem no check-out. E também vou falar um pouquinho para vocês do checklist amplo. O que é o checklist amplo? Então, foi uma ferramenta desenvolvida para aumentar a segurança aos pacientes que vão receber bloqueio anestésico. Então, eu não sei se todos estão familiarizados, mas o bloqueio é uma técnica anestésica que anestesia somente uma parte do corpo, né? Então, diferente da anestesia geral, ele vai bloquear a dor por um tempo, onde foi realizado. E ele deve ser realizado antes, o checklist amplo deve ser realizado antes do bloqueio com lateralidade. Então, se vai fazer um bloqueio no membro superior esquerdo, então, antes do bloqueio, a gente faz o checklist para conferir todos os itens de segurança, tá? Claro que isso não se aplica para peridural ou hack. E aqui trazendo o que compõe o checklist amplo. Então,
Anticoagulação. O paciente está em uso de anticoagulante? Sim ou não? Quando foi administrada a última dose? Tem o coagulograma dele? Tá normal? Tá alterado? Os materiais, o que que eu vou precisar? Quais equipamentos que eu vou precisar para esse bloqueio? Um ultrassom, um estimulador de nervo, escopia, o planejamento. Qual vai ser o tipo de bloqueio que vai ser realizado? Vai ser abdominal, membro inferior, membro superior? Qual o posicionamento que o paciente precisa estar para ser feito o bloqueio? Então, decúbito dorsal, sentado, lateral esquerdo. Qual a lateralidade que vai ser realizada o bloqueio? Já ocorreram eventos de o paciente ser bloqueado do lado errado e ficar com um membro sem conseguir movimentar direito por conta desse bloqueio incorreto, né? E o que que vai ser usado de anestésico? Então, bupivacaína, lidocaína com ou sem adrenalina, qual a dose que vai ser utilizada para esse paciente? E aí a gente anota o início e o término do checklist. Todas as práticas que a gente recomenda, né, na instituição, elas são publicadas na nossa intranet. Então, a gente tem no DM Docs toda a documentação relacionada à política de cirurgia segura, de procedimento seguro. Lá nós todos conseguimos consultar quais são as recomendações para a cirurgia segura no nosso paciente, tá? E como a gente sabe se a gente está sendo seguro ou não? Nós realizamos uma auditoria relacionada à lateralidade para o paciente e também a auditoria do time-out antes da incisão e antes da indução. Então, trazendo um pouquinho aqui para vocês, esses são os nossos dados, né, de auditoria no período de 2024, de janeiro a julho de 2024. E a gente tem uma média de adesão à demarcação de 100%, que é muito bom. Só que a gente ainda tem algumas melhorias a serem feitas quanto à demarcação, quanto à prática que é recomendada. Então, às vezes, o cirurgião acaba demarcando com outro símbolo que não o recomendado. Então, quando a gente tem essas situações, a gente compartilha com o time da prática médica para tratativa individual com cada cirurgião. Então, é feito um feedback para a gente explicar novamente como que é a nossa política, a importância da demarcação com o símbolo correto. E como que a gente divulga tudo isso para que a gente tenha maior engajamento da equipe multiprofissional, tanto cirurgião, quanto anestesista, quanto enfermeiros e circulantes, técnicos de enfermagem? A gente tem um comitê de cirurgia segura, que ele é realizado uma vez por mês, para toda a rede cirúrgica, então para toda a sociedade, Goiânia, Morumbi, Vila Santa Catarina, e a gente divulga os nossos resultados, nossos eventos que envolvem a equipe cirúrgica no processo de cirurgia segura. Além disso, a gente temos temas muito legais. Recentemente, a gente teve com um anestesista sobre os análogos da GLP-1 e as atualizações sobre isso. A gente já teve mais de 20 temas que foram discutidos, mais de 600 participantes, mais de 700 da equipe médica e multiprofissional, né? E esse ano a gente completa 2 anos de comitê em novembro. Era isso, pessoal.